Oi, gente, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de monitoria de redação aqui do Proveste. Eu sou Natália Eu sou Vinícius. e nós vamos dar início à nossa primeira aula. O tema da aula hoje é introdução e Vinícius vai começar a abordar o tema com vocês. Pode falar, Vinícius. Olá a todo mundo que está assistindo, que tirou um tempinho para aprender redação com a gente. Além de Natália e eu, temos Maria Gabriela, Rômulo e Leandra na equipe, que vamos tentar compartilhar um pouco de nossos conhecimentos com vocês para auxiliá-los a serem aprovados no exame no ano que vem, se Deus quiser. Bom, o texto do Enem é dividido em três momentos. O primeiro é a introdução, o segundo é o desenvolvimento e o quarto é a conclusão. Bom, há um consenso que o ideal para o aluno é construir um texto com 4 parágrafos para dar o espaço adequado para ele o quê? Desenvolver adequadamente suas ideias, de maneira satisfatória. Bom, a aula de hoje, vamos começar com o início do texto, que é a introdução. Pode rodar o material. Produção. Lembrando mais uma vez de agradecer a participação de Gabi, Leandro e Rômulo. Eles não puderam estar aqui presentes hoje, mas eles vão participar de toda a monitoria com vocês durante todo o projeto. Bom, quando um corretor recebe o seu texto, o que ele vai procurar na sua introdução? Primeiro é que você inicie com a contextualização. A contextualização, você vai utilizar-se de um repertório sociocultural para fazer uma comparação, seja de uma obra musical, de uma obra literária, de um filme, de um fato histórico que você aprendeu na aula, ou de qualquer outro conhecimento que você deve ter aprendido na escola, um saber filosófico. Você vai começar com esse repertório, além de impressionar o corretor, você também vai estar conseguindo pontos na competência 2, que vai avaliar a questão do uso de áreas do conhecimento, que o aluno tem domínio de algum conhecimento, ele está conseguindo fazer uma relação entre esse conhecimento teórico com a redação, com a problemática atual, que vai ser proposta pelo Enem. A gente tem que ter muito cuidado para esse repertório não ficar adesivado. O que seria isso? Sem relação com a proposta temática. Então, para corrigir ou evitar esse possível erro, é necessário que o aluno problematize o que está sendo dito no repertório sociocultural para, então, prosseguir com a construção de uma tese. O que seria a tese? A tese é quando o aluno vai mostrar a sua opinião crítica quanto à problemática. Eu sugiro que você, ao construir a sua tese, elenque 2 problemas. Mas por que 2 problemas? Porque são 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, um problema, você vai trabalhar no primeiro desenvolvimento, e o outro problema, você vai trabalhar no segundo desenvolvimento, para contemplar adequadamente o projeto textual, mostrar que você organizou as suas ideias adequadamente, como pede a competência 3. Como é que eu vou construir a minha opinião crítica? Além de mostrar os problemas que vão ser baseados na visão do aluno, você tem que utilizar-se de verbos modalizadores, verbos ou advérbios. Esses modalizadores são quem vai expressar a sua opinião no texto. Você também pode concluir a sua introdução com uma conclusãozinha ou com uma mini avaliação, como será exemplificado agora, em um texto nota 1000, que pode ser observado na cartilha do estudante. Pode prosseguir, Natália. Oi, gente. Agora eu vou ler com vocês uma redação nota 1000, escrita pela Carolina Mendes Pereira. Ela foi do Enem 2018, cujo tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Antes de ler a redação, eu quero falar com vocês sobre a importância de vocês saberem diferenciar o que é tema e o que seria o recorte temático.
Nesse exemplo, né, o tema seria aquilo que é mais abrangente, a manipulação do comportamento do usuário. E o recorte temático seria a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o que o corretor vai esperar de você? Que você fale justamente sobre essa problemática da manipulação do controle dos usuários pelo uso de dados. Então, é muito importante você falar isso, do uso de dados. Porque geralmente as pessoas às vezes falam só da manipulação do comportamento e etc. Isso é uma fuga parcial, porque esse não é o objetivo. O tema é. Pode falar, Vini. Recorte, como a Natália está falando, ele vai restringir. Porque se você for falar sobre manipulação de comportamento de pessoas, vai ser uma fuga do tema. Por quê? Porque a proposta é falar dessa manipulação como fruto do controle de dados, uma relação de causa-consequência. Isso. Então vamos lá para a redação. A Carolina começa o texto falando o seguinte: em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativo e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias de produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionadas. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Essa foi a introdução do texto da Carolina. Agora a gente vai fazer uma análise mais detalhada sobre cada parte. Vamos lá. A Carolina, como o Vinícius falou, ela começou a redação com a contextualização musical. Ela utilizou, antes de dar início ao que ela realmente ia falar do tema, ela trouxe uma canção de Gilberto Gil para a redação. Na canção, Gilberto Gil ele louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais. Em um segundo momento, a Carolina traz isso para a realidade. Ela fala que, no entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida. Ou seja, ela saiu da música e trouxe para a realidade. Ela saiu, né, da ficção, lá da música do Gilberto Gil, que falava sobre a quantidade de informações, e trouxe para a realidade. Falou que, no entanto, com o avanço dos algoritmos, essa abundância vem sendo cada vez mais restringida. Ou seja, aqui ela problematizou. Então, a gente já consegue identificar aquelas duas partes principais de um texto, que é a contextualização, que ela usou a música do Gilberto Gil, e a problematização, que ela falou sobre a restrição desses dados, desse direcionamento. Então, a gente já tem esses dois pontos que são muito importantes para destacar. No terceiro momento, ela já começa falando, problematizando, né, e falando como que, porque isso é um problema. Ela fala, e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Esse foi o primeiro problema que ela falou, do direcionamento das informações. O segundo problema que a Carol traz é uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Essa é a segunda problematização dela. É a segunda coisa que ela vê como um problema que precisa ser solucionado. E os dois juntos compõem a tese de Carolina. Isso. E ela termina o texto falando o seguinte: desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível. A gente vê aqui aquilo que o Vinícius falou, dos modalizadores. Que é o quê? Quando você fala assim, é inconcebível, é inadmissível, é imperdoável. Quando você usa esse modalizador... Oi? Dominante. Você está mostrando a sua posição, que é aquilo da lei no seu ponto de vista. Então, aqui que a gente vai fazer uso dos modalizadores, é para você expor a sua opinião, né? O posicionamento crítico. E a Carol usou, que mais um ponto que ela utilizou e que Vinícius já tinha mencionado anteriormente. Ela fala que é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Ou seja, ela fez uma conclusão da introdução dela usando esse modalizador, que é uma conclusão e também um posicionamento crítico dela. A gente vai ver agora um segundo modelo de redação.
Essa introdução foi escrita por Gabi, nossa monitora de redação. Ela que escreveu essa redação e a gente pegou essa introdução do texto dela, cujo tema era os meios de combate ao preconceito linguístico no Brasil. Gabi começou o texto falando o seguinte: na obra literária Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano admira o dom que algumas pessoas possuem com as palavras. No entanto, no decorrer da narrativa, o personagem é humilhado e explorado por aqueles que, diferente dele, detêm o saber. Gabi começou com uma contextualização literária. Ela utilizou uma obra literária para fazer uma contextualização com o tema, que no caso é o preconceito linguístico. Ela trouxe também isso para a realidade, problematizando. Ela falou o seguinte: não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira, por meio do preconceito linguístico e sua aplicação como ferramenta de exclusão social. Gabi problematizou aqui. Ela já tinha colocado a contextualização e agora ela problematizou. Ela corre o texto falando o seguinte: isso ocorre, entre outros fatores, devido a imposições históricas. Aqui a gente consegue perfeitamente determinar qual o argumento que ela usou, qual a problemática que ela viu nesse tema, que ela falou, devido a imposições históricas. A gente consegue ver aqui a primeira problematização. E a segunda e a negligência das esferas educacionais. A gente conseguiu também identificar um segundo argumento que ela utilizou. E ela termina falando o seguinte: assim, torna-se necessária a análise desses fatores. Ela falou aqui também que é importante fazer uma análise dos fatores que faz gerar tudo isso. Gabi, pode falar. É importante o aluno ter em mente não ficar assustado, porque a Gabi iniciou o texto com Vidas Secas, mas o aluno, meu Deus, eu tenho que ler esse livro? Não necessariamente. Você pode buscar um resumo na internet e a partir desse resumo, se você compreender o texto, o que se trata, esse romance de Graciliano Ramos, você consegue aplicar ele também em várias outras temáticas, mesmo sem ter lido. Por exemplo, no texto do Graciliano, o personagem Fabiano também é preso injustamente. Você já pode usar a Vida Seca se você for falar sobre a truculência policial e demais outros temas. E vários outros. Você pode usar série, filme, livro, revista em quadrinhos e história, se você já aprendeu alguma coisa da história, da biologia, da geografia, da física. Então, assim, não é obrigado você usar obras literárias. O que você souber de repertório sociocultural que você tiver, você vai poder encaixar na redação. E a gente pretende ensinar isso com você. Esse repertório pode durante ser as aulas. Para um vasto número de temas. Aqui filósofos também, vocês podem sobre o preconceito linguístico. Poderia também ter usado para falar sobre a truculência policial, sobre a questão do analfabetismo, questão da fome, da miséria. Há vários temas com um único repertório, então é bastante interessante você começar a pesquisar. Se você não tiver tempo de ler, busca obras importantes de Machado de Assis, de Graciliano, os romances de 30, que apresentam bastante problemáticas que são... Eu vou disponibilizar para vocês um documento que vai possuir várias alusões para vocês usarem na redação, tanto de obras, de filmes, de livros, de várias coisas que vai facilitar muito a pesquisa de vocês. A gente pode fazer uma comparação assim, ó. Na primeira, a Carol utilizou uma música. Nessa segunda redação, Gabi utilizou uma obra literária. E nessa segunda que eu vou ler agora, que foi escrita por Vinícius, ele fez uma alusão histórica. Ele pegou um conhecimento lá da história e colocou na redação. E eu vou ler com vocês aqui agora. Ó, o tema é a importância do incentivo ao empreendedorismo social no Brasil. Vinícius começou a redação dele falando o seguinte: em uma análise cronológica, a reforma protestante teve como um dos conceitos... Gente, peraí que está em cima aqui o quadradinho. Em uma análise cronológica, a reforma protestante teve como um dos consequentes a emergência do calvinismo, religião que prega o trabalho e o sucesso financeiro como indício de salvação divina, fomentando o surgimento de uma mentalidade comercial na sociedade. Vinícius começou aqui com a contextualização histórica, uma alusão histórica
trouxe um assunto lá da história e colocou na redação. Em um segundo momento, ele falou o seguinte: nesse sentido, faz-se primordial discutir sobre a importância do incentivo ao empreendedorismo social no Brasil. Ele já falou sobre a importância de você incentivar o empreendedorismo social no Brasil. A gente já sabe que aqui é o primeiro argumento dele. O segundo que ele faz é o seguinte: visto que essa atividade pode representar uma fonte de renda para uma expressiva parcela populacional. Já é a segunda, o segundo argumento que ele usa, que é falar sobre a importância, né, dessa atividade como fonte de renda para parte da população. E ele termina o texto falando o seguinte: enquanto a intrigante negligência educacional do assunto prejudica gravemente o progresso econômico do país. Ele já fala o quê? Que a negligência do sistema educacional faz com que isso torne-se cada vez mais um problema. Então, aqui a gente já conseguiu identificar, tanto nas 3 redações, uma contextualização, a gente conseguiu identificar uma problematização, a gente conseguiu identificar os argumentos que eles utilizaram, e esses argumentos vão ser desenvolvidos lá no desenvolvimento, que vai ser posterior. A gente está tentando aqui minuciar direitinho cada uma das redações para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Espero que ela não tenha ficado longa. E espero que vocês tenham gostado novamente. Fala alguma coisa, Vini. Agora eu proponho um desafio a vocês. Eu quero que vocês... A gente vai lançar no grupo uma proposta de redação e eu quero que vocês digitem pelo Word de vocês, ou se vocês não tiverem computador, utilizar o Word no telefone para enviar para a gente, que a gente vai estar disponível para corrigir a redação de vocês e fazer comentários, ajudar vocês a dar direcionamentos de como corrigir. A gente quer ter o feedback de vocês, se vocês compreenderam, se vocês já estão sabendo fazer uma contextualização, problematizá-la e construir a sua tese. E, gente, até uma observação. Eu acho que eu até me confundi, mas eu falei... nessa redação de Vinícius, o primeiro argumento que ele usa é aqui, ó, que essa atividade representa uma fonte de renda, e o segundo argumento é sobre a negligência educacional. Exatamente. Eu acho que eu tinha me perdido aí, mas eu acabei de ler aqui de novo. Exatamente. Os dois argumentos. O incentivo e a negligência. Que Vinícius provavelmente, a gente vai ver nas próximas redações, ele vai ter... O corretor espera que é aquela coisa. Se ele comentou aqui na introdução, é porque o corretor espera de que esses temas aqui, ó, essas duas argumentações, sejam desenvolvidas lá. Então, é interessante também, uma coisa que eu acho que eu tinha até esquecido de falar, que é na introdução você não encher de problemática. Você só vai colocar aqui o que você tiver interesse em desenvolver lá na frente, no desenvolvimento. E tem que ser sucinto também, viu, gente? Porque, por exemplo, eu falei que é uma fonte de renda, mas eu não detalhei. Você tem não detalhou. Isso aí vai ser feito lá no desenvolvimento. Eu falei que é intrigante negligência educacional e prejudica o progresso econômico do país, mas eu não falei o porquê. Isso daqui não cabe falar na introdução. Isso vai ser discutido no seu desenvolvimento. Então, você tem que ser sucinto. E o que você fizer no seu desenvolvimento, provavelmente também já é parte do gancho aqui da introdução, é o que você vai colocar na sua proposta de intervenção, que é para vocês verem também que está tudo interligado. O que vocês colocam na introdução, você vai ter que abordar lá na sua proposta de intervenção. Você vai tentar resolver. Ok. Como eu falei, eu quero que vocês produzam um texto. Quem já tiver alguma base, se sentir seguro para produzir um texto completo, pode produzir. Mas o ideal é produzir só uma introdução, porque foi o que foi discutido até o momento. Tudo bem? A gente vai disponibilizar para vocês textos motivadores e um tema para vocês fazerem essa introdução. E a gente vai dar o nosso primeiro texto, né? Espero que vocês tenham entendido ao máximo que a gente tentou passar aqui para vocês. E é isso. Um beijo. Espero que vocês Seja produtivo. Tchau. Tchau.